Fala, Tricolor, um brinde pra você aí que consegue aguentar esse time ainda. Eu sou o Wallace do canal O Flume Domina e vamos ver aqui agora, vocês vão fazer junto comigo a coleta de dados estatísticos, né, dos últimos dois jogos do Fluminense, União Espanhola e Botafogo, e a gente vai fazer também um apanhado geral, assim como alguns cortes desses últimos jogos, beleza? Então vamos juntos aí fazer essas coletas, vamos lá. Então vamos lá, aqui no site a primeira coisa que tem que fazer é abrir o fluxo que já estava ali. Deixa eu diminuir um pouco, que tem que 150, eu gosto de 125, 110. O União Espanhola, e ainda tem que fazer do Aparecidense também. União Espanhola, o melhor jogador foi o Brian Berrar. O pior jogador do Fluminense foi o Thiago Santos, então vamos lá. Nesse jogo o Fluminense, como foi com reserva, vamos fazer aí só a coleta nesse jogo só em relação aos chutes criados. Vamos lá. Primeiramente os chutes deles. Aos 10 minutos eles fizeram o primeiro. Aí depois 14, 14, 24. 14, 14, 24. 31, 37, 41. 31, 37, 42. 43, 53, 53. 43, 53, 53, 68. 83, 83. Agora do Fluminense. Nossa, olha onde é que foi o chute do Nonato, velho. Kevin, aqui foi dos chutes, né, certo? Kevin Sernos 3, 12, 29. 3, 12, 29. 3, 12, 29. Aí depois teve um 52, 75. 72. Pera. 75, 80. Eu só comprei 62 mesmo. 52. 52. 92, 93. Beleza, muito menos chutes. Muitos menos chutes. Agora vamos contra Botafogo. Ariel Ribe. Tem que voltar. Aqui eu já vou fazer coleta de outras estatísticas, mas eu vou deixar para o final. Começando aos 12. Aí 14, 20 e 32. 12, 20, 32. 37, 42. 37, 42. 45, 47. 45, 47. 59, 63. 59, 63. 68, 78. 68, 78. 83, 87. 83, 87. Opa, saiu um errado. 83, 87. 695. Mesmo eles meio que deixando de jogar, eles ainda assim fizeram 27 minutos. Foi o primeiro chute do Fluminense nesse jogo. 49, 53. 49, 53. 53 de novo, 60. 53 de novo, 60. Foi estourado. 65, 73. 65, 73. 85. Cara, praticamente metade, velho. Praticamente metade. Agora, Aparecidense, apesar do jogo ter sido
aos 17, 24, 26, 24, 24, 26, 24, 24, 26, 29, 63, 29, 63, 79, 80, 79, 80, 95. Eles chutaram bastante, cara. Eles chutaram bastante. Aí vamos lá. 10 com que ano? 13, 18. 10, 13, 18. 10, 13, 18. 21. 25, 32. 25, 32. 33, 38. 33, 38. 39, 39, 41. 39, 39, 41. 41, 51. 41, 51. 55, 56. 55, 56. 58, 60. 58, 60. 60, 61, 67. 60, 61, 67. 75, 81. 75, 81. 84, 84, 91. 84, 84, 91. 95. Muito mais chances criadas, mas agora gols tomados. Aqui foi União Espanhola. Não, União Espanhola, uma linha só, um gol feito, um gol tomado. Aí Botafogo 2 e aqui Aparecidense. E já vou deixar um espaço aqui para o Sport. União, Botafogo, Aparecidense. Que, quais foram os minutos de gol aqui no Aparecidense? Foi 8-1 gol feito. 8-1. Quais foram os minutos de gol tomado do Botafogo? Foi 37 e 95. 37 e 95. União agora que ficou faltando. 83, 93. 83, 93. Pode-se dizer que o União está eliminado, né? O União acho que não ganhou nenhum jogo, né? 11 Caldas está na disputa. Pode-se dizer que esse outro time está eliminado. Então, depois eu vou fazer as outras estatísticas, mas aqui, o que eu quero primeiramente, aqui nos chutes feitos, vamos fazer aqui uma observação. Eu tenho aqui o... Ó, dá pra ver a diferença. Aqui é o que era antes desses últimos jogos. O Fluminense cedia muito mais chutes ao gol no final do jogo e na meiuca do primeiro tempo. Agora, parece que ele cedeu muito chute na meiuca do primeiro tempo e no primeiro terço do jogo do segundo tempo. Não, o Fluminense nesses últimos jogos aí cedeu muita coisa nessa parte do jogo aqui. Mas a gente tem que fazer aqui um recorte geral. Então, qual foi a alteração desses últimos três, né? Que o Fluminense aí em relação aos chutes tomados, né? Na verdade, chutes feitos, né? Eu tô olhando para os chutes tomados e os chutes tomados não teve muita alteração, não. Tava fazendo interpretação errada. Olha aqui esse gráfico de cima. Nesse gráfico de cima aqui, eu vou dar uma... Vou fazer isso aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Nessa partezinha aqui, galera. Nessa partezinha aqui. O que eu quero que vocês enxerguem junto comigo? Isso daqui eram antes desses 3 jogos que eu tô acrescentando. Antes a gente tinha aqui, ó, o lugar onde o Fluminense mais fazia chutes agora no final do jogo. E aí fazer chutes no final do jogo, no geral, mostra muito que o Fluminense tá meio desesperado e começa a arriscar, tipo, de qualquer jeito pro gol, em busca de uma vitória que talvez não tenha vindo. Já acrescentando esses últimos 3 jogos, o Fluminense
não ganhou nenhum deles. Quer dizer, ganhou contra a Aparecidense, mas nesses 3 jogos o Fluminense não jogou bem. E aí, olha a alteração, o Fluminense não jogou bem, mas aumentou muito o lugar onde o Fluminense está jogando, o lugar no tempo do jogo onde o Fluminense está chutando. Aumentou a quantidade de chutes a gol entre o minuto 32 e o minuto 42 e entre o minuto 51 e o minuto 61. Ou seja, no terceiro terço do primeiro tempo e o primeiro terço do segundo tempo, o Fluminense aumentou a quantidade de chutes ali. Não sei porquê, especificamente nesse trecho do jogo, o Fluminense começou a chutar mais. Tem que pensar, né? Justamente porque eu estou fazendo essa análise agora. Mas a gente vai fazer separadamente. Né? A gente vai fazer aí os recortes somente dos jogos em que esqueci o nome do cara agora, que o Renato atua. Só nesses jogos que ele atua. Então eu vou trazer aqui para baixo. Aquele gráfico vinha tudo, e esse gráfico aqui eu vou selecionar apenas os jogos em que o nosso... Vou puxar um pouco para cá para conseguir enxergar o número de compartimentos. Está certo, mas eu não quero fazer formatação, eu quero selecionar dados. Selecionar dados. Então vamos lá. Eu quero esse chute e eu quero que comece até o 400, exatamente. E aí ele começou a ser Caldas, Nero, Marcão, Bragantino, 61. 61. Vou ter que formatar aqui. Já tá com 10 de compartimento. Alterou para 5. Mas beleza, a gente altera para 10. Então, vamos lá. O que a gente observa aqui nesses jogos somente com o Renato? Oscila, começa bem o primeiro tempo, dá uma queda, dá uma subida, dá uma queda, dá uma subida, dá uma queda, dá uma subida. Ou seja, o jogo com o Renato Gaúcho oscila muito. Agora a gente tem que ver como é que é os chutes tomados para observar se essa oscilação do jogo do Renato Gaúcho, essa queda de rendimento, coincide com o momento em que o outro time começa a render mais. Porque se for isso, o Fluminense precisa encontrar uma maneira de não deixar o outro adversário jogar. Porque se o Fluminense começa a desempenhar um futebol pior quando o outro time começa a desempenhar um futebol melhor, a gente já tem a solução. É não deixar o outro time ficar com a bola. Ou seja, é basicamente algo que o Fluminense já sabe fazer, que é ficar com a bola. Só que o Fluminense também precisa ser mais objetivo. O Fluminense precisa ficar com a bola, mas saber o que fazer com a bola. Ou seja, o Fluminense precisa ser objetivo no nível de tipo assim... se a gente vai tocar, não vamos tocar procurando uma jogada. Vamos tocar pra sair uma jogada. Não é até sair, porque senão tu vai tocando até chegar no goleiro. E aí essa posse de bola, ela é ruim. Então aqui agora a gente vai fazer a delimitação aqui. A partir do jogo do... E aí desformatou de novo. Número de compartimentos eu quero 10. Eu quero separar o jogo em 10 partes iguais. 10 partes iguais. Vamos lá. O Fluminense no geral, nesses últimos jogos, desde o Bragantino, o Fluminense tem um desempenho aqui em praticamente todos os momentos melhor. Exceto em 2, no finalzinho do primeiro tempo e já chegando no final do segundo, quando o Fluminense cai de rendimento no primeiro tempo. Isso é muito gritante aqui. Olha, a gente tem 10 numa soma de chutes até o minuto 40 aqui, né, nesse trecho. Não, ó. Cai no início, começa boladão, dá uma queda, mas vai subindo, daqui a pouco, pum, uma queda vertiginosa. E aí só começa a jogar bem no segundo tempo.
E aí o time adversário, numa soma de jogadas, tem aqui quase constante, aí depois dá uma subida boa, e aí justamente nessa subida boa que o Fluminense tem uma queda. E aí aqui no final já do jogo, o Fluminense toma muito chute, muito mais do que executa. Né? Seria até bom fazer essa formatação exatamente na mesma quantidade, porque que faz parecer que esse 14 aqui está na mesma linha que esses. Então vamos fazer isso virar um valor. Não, acho que é melhor esse daqui. Vou formatar esse daqui para 16. Então aqui agora a gente consegue perceber que nesse período do jogo o Fluminense cede muito mais chutes a gol do que toma. Ou seja, existem 2 períodos de jogo que o Fluminense cai muito de rendimento. E aí, basicamente, é do minuto... Vamos lá, no minuto 46, entre o minuto 42 e o minuto 49, o Fluminense quase não ataca. E onde o Fluminense mais toma ataque é no minuto 42 e no minuto 49, ou seja, no final do primeiro tempo. E foi justamente aonde o Fluminense tomou gol contra o Botafogo. Sei que foi um pouquinho mais cedo, né? 37 minutos. Mas é quando o Fluminense já começa a relaxar um pouco, talvez já, tipo, vamos esperar o segundo tempo? Cara, não se espera o segundo tempo. Se o time já está esperando que você espere o segundo tempo, eles vão continuar atacando com força. Então você precisa ficar defendendo com força também. Né? Aí agora a gente vai fazer um recorte. Eu vou deixar isso daqui dessa forma. Ctrl D, que agora eu quero fazer um recorte só dos últimos jogos. E aí os últimos jogos que o Fluminense está jogando mal, do Vitória, 101. Então a gente vai fazer aqui a formatação dos dados, selecionar dados, 101, formatar, e aqui selecionar dados, 101, ok, formatar eixo, número de compartimentos, 10, foi. Olha só, olha o recorte dos últimos 3 jogos. Olha como o Fluminense foi inferior na soma desses jogos todos. Né? Aí eu estou acrescentando, né, Vitória, União Espanhola, Botafogo e aqui o Aparecidense. Note que eu estou indo até o final. Então, se a gente for comparar todos esses lances aqui, o Fluminense chutou muito contra o Aparecidense. E se eu, por acaso, excluir os chutes feitos do Aparecidense aqui, né, eu vou dar uma excluída, mas eu quero comparar com vocês, deixa eu apagar esse daqui agora, eu quero comparar com vocês aqui juntos o que foi com Aparecidense e sem Aparecidense. Então agora eu vou apagar tudo isso aqui, para vocês verem junto comigo quanto que é discrepante o jogo que o Fluminense tem feito. Aqui, na verdade, eu fui enganado também em relação ao período. Deixa eu ver aqui se no outro tá. Aí fica complicado a gente comparar. Pra mim tinha ficado estático. Então deixa eu apagar esse daqui, tirar print desse, mas ainda assim o Fluminense só foi melhor na soma em um período de jogo. Teve um período que o Fluminense não chutou, mas que tomou chute. Isso é muito complicado, cara. O que aconteceu com esse time nesses últimos jogos? Não sei, time. Não sei, aliás. Mas vamos lá. Então, aqui estão os dois. Não. Mas aqui tá bom. O Fluminense, se a gente considerar todos os jogos com o Renato Gaúcho, o Fluminense é superior e só inferior em 2 trechos. Aqui agora, nesses últimos 3 jogos, o Fluminense, ele, na verdade, nesses últimos 2 jogos, tirando a Aparecidense, que o Fluminense chutou muito, mas chutou mal, o Fluminense só foi superior no início do segundo tempo. Só no início do segundo tempo que o Fluminense foi melhor.
E aí, às vezes, é uma estratégia de jogo do outro time, que é esperar o que o outro técnico vai fazer para fazer em cima. O Renato Gaúcho já fez isso. Por exemplo, contra o Corinthians, ele só agiu depois que o Ramon Dias agiu. Ou seja, ele só fez substituição depois das substituições do técnico. Isso é uma estratégia. Né? Eu vou esperar para ele fazer uma jogada, para eu fazer a jogada em cima do que ele fazia e anular as alterações. Já que o Fluminense estava melhor do que o Corinthians antes das mudanças. E aí, se ele muda antes, poderia tornar o Fluminense pior e dar mais chances para o Corinthians. Então é completamente compreensível isso. Então tem muitos técnicos que eles são conservadores nas alterações nos primeiros minutos e pode ser por isso que o Fluminense tem uma superioridade aqui, ó, no minuto 48 em seguida, que é quando inicia o segundo tempo. Tirando isso, o Fluminense foi inferior em todos os outros. E o finalzinho do jogo, mas eu acho que o finalzinho do jogo do Fluminense é muito desespero. O finalzinho do jogo, na minha concepção, quando o time ataca muito no final, se o Fluminense não estiver goleando, é desespero. É desespero. Então, o que eu posso tirar de conclusão aqui com vocês, galera, né, a nível de estatística? Onde a gente precisa... vamos olhar os gols feitos pelo Fluminense para ver se a gente consegue olhar mais direto. Aqui são os chutes feitos e aqui são os gols feitos. Aonde é maior que os gols são feitos pelo Fluminense? No final. Aonde são feitos mais chutes do Fluminense? Eu voltei aqui com a Aparecidense, sim. E aonde são mais feitos os chutes do Fluminense? Em 3 períodos. Bem no início do segundo tempo e no finalzinho. São os 3 pontos onde o Fluminense mais realiza chute. Nesses pontos todos, onde é que o Fluminense mais executa os seus gols? No final e uma outra parte aqui, ó, no final do primeiro. No início do jogo, o Fluminense pode até tentar, mas poucos gols fez em todos esses esses jogos analisados aqui, que foi antes da final do Carioca. Né? Tem alguns jogos aqui antes da final do Carioca. Inclusive esse trecho aqui, essa parte, é do Águia de Marabá, que eu acabei excluindo. Você vai perceber que não teve alteração quase que nenhuma aqui. Né? Na verdade, alterou sim. Eu achava que não tinha alterado, mas alterou sim. Mas, enfim. Então, o que eu poderia dizer para vocês de análise minha? Se a gente for observar que o Fluminense ele tem uma certa preferência em fazer gols mais ao final, a gente poderia talvez colocar alguns jogadores que são mais decisivos no segundo tempo e não colocar jogadores como uma possibilidade de, tipo assim, cara, não tá dando certo, vamos colocar esse cara aqui para ver se dá certo. Não, eu pensaria em colocar o seguinte, pô, tem alguns jogadores que, principalmente em jogos mais difíceis isso, por exemplo, o Ganso. O Ganso, ele precisa ser mais efetivo no jogo. E aí você colocar ele quando o time tá muito, como é que eu posso dizer, marcando muito, acaba atrapalhando o futebol dele, porque ele precisa ter mais criatividade, ele precisa pensar melhor. Então talvez colocar ele no segundo tempo pode ser uma solução. Foi uma solução contra o Bragantino, não sei, ele entrou no segundo tempo, mas o gol não foi graças a ele. Contra o Santos, ele entrou no segundo tempo? Entrou. O gol foi graças a ele? Não, mas ele também teve uma participação porque ele apontou para o Keno aonde a bola tinha que chegar e chegou justamente para o Samuel Xavier, que fez o gol. Então eu acredito que talvez nesse momento do jogo do Fluminense o Ganso deveria entrar no segundo tempo, assim como eu acho também que o Canóbio deveria entrar no segundo tempo. E talvez isso daqui seja um pouco mais evasivo não, seja mais contundente, né? Essa quantidade de gols feitas aqui no final. Essa quantidade de gols feitas aqui, ó, na parte final do primeiro tempo é estranho porque é justamente onde o Fluminense começa a diminuir o seu volume de jogo, começa a chutar menos. Talvez porque ele tente controlar mais o jogo, não desperdiçar jogadas, tente finalizar menos para não gerar contra-ataque e talvez com essa questão de aumentar a precisão, acaba aumentando a precisão e os gols saem com talvez uma maior facilidade ou com uma bola mais trabalhada. Mas, de qualquer forma, são 2 pontos que a gente precisa observar. O meio, que é justamente onde o Fluminense não costuma tomar muito gol, pelo menos aqui, não está selecionado esses gols, mas é um ponto a gente observar, aonde o Fluminense mais costuma fazer gol.
Meu nome é Wallace, agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Mande esse vídeo para outros seus amigos e comenta o que você acha que deveria ser feito para o Fluminense melhorar em relação aos últimos jogos dele. Eu aguardo seu comentário, deixe seu like, deixe seu follow aí que vai me ajudar bastante e vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. Um obrigado, até a próxima.